Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Bruno Pelizetti. Questões sobre o direito previdenciário. Bem-vindo ao nosso canal se você está acessando pela primeira vez. E hoje a gente vai falar sobre um caso prático que aconteceu aqui no escritório, já está resolvido, porém é bem interessante. Fala sobre a pensão por morte concedida ali no final da década de 80, começo dos anos 90, especialmente para o trabalhador rural. Então, nessa época existia uma condição que especificava que o trabalhador rural ele teria direito só àquele que seria a esposa do chefe, do arrimo familiar, então que na época era o homem. Então se previa uma condição de desigualdade em razão disso, e a Constituição veio para estabelecer a igualdade, a Constituição de 88, entre homens e mulheres, mas a lei ficou esquecida. Então foi só em 91 que saiu a lei previdenciária que a gente tem até hoje. E aí existia um período que o pessoal até chama de buraco negro, em que existia uma Constituição que estabelecia alguns direitos, mas não tinha uma nova lei para regulamentar, para especificar, para dar mais detalhes sobre esse direito. E o que aconteceu? Houve um falecimento, essa pessoa faleceu, a esposa do trabalhador rural, em 89, e ele ficou muitos anos sem saber que tinha direito. Ele veio até o escritório mais ou menos em 2010 por aí, e foi dada entrada nesse requerimento, foi dada entrada na época no requerimento, e se argumentava que o direito dos homens, das mulheres, independente de quem era o arrimo familiar, seria o mesmo com base na Constituição, mesmo que a lei dissesse de forma diferente. E foi um trabalho grande, foi um processo bem demorado, foi mais ou menos 10 anos aí de trâmite processual para conseguir esse direito. Porque o STF definiu, em um outro caso, foi um caso de um servidor público, tem alguns regimes próprios que tem essa regra de diferenciação de homem e mulher também, para a questão da pensão por morte. Então o STF decidiu que não poderia existir essa diferenciação em razão também da Constituição no regime próprio. E a gente fez um paralelo entre o regime próprio, essa decisão do STF, e esse caso do trabalhador rural entre aí 88 e 91. Então a gente fez esse paralelo, mas aqui no TRF4 a jurisprudência, os juízes, os desembargadores entendiam de forma diferente, entendiam que não, que valia a lei da época, então deveria ser indeferido o benefício. Então depois de 10 anos a gente conseguiu reverter essa situação, trazer esse entendimento do STF, trazer essa nova luz a esse caso, e conseguimos o direito. Lembrando que o direito à pensão por morte, já falei um pouquinho aqui, ele não prescreve são as parcelas. Então a gente consegue buscar um direito aí da década de 80, 90, mesmo que a pessoa não tenha feito requerimento na época. Beleza, pessoal? Essas são as dicas de hoje e fico à disposição. Manda seu comentário, sua ideia, sua dúvida para a gente discutir um pouco mais. Um abraço.